os cases de sucesso, que, como eu disse, eu acredito que é a parte mais importante desse trabalho, que são umas boas práticas de uma entidade de classe, como a qual eu represento. Então, a primeira aqui, nós criamos lá na Fresp, uma campanha de educação fiscal, que está nos outdoors das grandes rodovias de São Paulo, Castelo Branco, na Ayrton Senna, na Dutra, que é a campanha Somos Todos Contribuintes. Aproveitando aí o que está na moda, né? Hashtag Somos Todos Contribuintes. Então, a Fresp, como entidade de classe, lançou esse ano, 2016, a campanha em favor de um tema que eu considero importante, fundamental, que é a educação fiscal, que é o primeiro passo, como eu disse, em direção da cidadania, que é criar consciência em todos que somos contribuintes, que nós contribuímos, que a partir do momento que a gente contribui, a gente é cidadão de direito, a gente pode cobrar a melhor aplicação do recurso público. Então, toda a campanha é baseada, todos os outdoors têm uma linha vertical, que separa duas imagens, mas que elas são ligadas quase organicamente, uma parte o privado e outra parte o público. O universo do privado, a pizza, por exemplo, e a placa do público. E o que significa isso? Que justamente essa linha que separa é o tributo que transforma o privado no público, o tributo que faz essa linha tênue. Então, ele diz que quando você compra uma pizza, você contribui, por exemplo, para o transporte público. Por que isso? Porque o principal tributo, pasmem, o que mais arrecada no país é o ICMS. Então, quando fala de tributo, as pessoas lembram sempre de IPTU, IPVA, Imposto de Renda, tributos diretos. E aí o cidadão, principalmente de baixa renda, não sabe que paga tributo, ele acha que ele é isento. Então, ele não se sente de cidadão de direito para cobrar. E a gente precisa empoderá-lo. Eu peço mais 10 minutos, professor, eu não sei, deve estar quase encerrando, 5 minutos para a gente, se falta 5 minutos. Então, eu peço aí licença para poder concluir. Vou usar os 5 minutos, talvez mais 5. Justamente, a gente quer trazer para este cidadão que ele contribui. E ele contribui mais do que o cidadão de alta renda. Proporcionalmente ao que ele ganha, ele contribui mais. Então, a gente quer, através dessa campanha, se puder passar para o próximo slide, mostrar, por favor, se puder passar, a gente quer mostrar que quando ele compra um sanduíche, lá no Subway, por exemplo, ele contribui para o metrô, para investimentos no metrô. Quando ele compra um veículo, esse imposto embutido no veículo, que é aproximadamente 30% ou 40%, é difícil precisar a carga tributária no Brasil pela complexidade da legislação, mas aquela compra dele, no consumo, tem um imposto que colabora para a saúde pública. Quando ele compra fruta no supermercado, ele contribui para a educação, por exemplo. Um boné contribui para a obra, a construção de um viaduto. Um tapete contribui para uma ciclovia, por exemplo. Então, são vários melhoramentos que são desejados para a população e que isso se torna possível através da tributação. Se puder passar, então, esse é o primeiro case. O segundo case que eu trago é um case que a gente faz em parceria com a Escola Fazendária, e a diretora da Escola Fazendária está aqui, a Gabi, como eu disse, da FASESP lá de São Paulo, e com a ESAF, que é o Programa Nacional de Educação Fiscal, mas através de uma entidade de classe como a associação, que representa os fiscais, nós estamos treinando fiscais de rendas aposentados. Então, o fiscal trabalha a vida toda, aposenta e depois se sente meio, não vou falar a palavra, mas ele se sente pouco aproveitado pela sociedade, poderia ser muito mais. Então, a associação tem agremiado esses aposentados e a Escola Fazendária promove o treinamento desses aposentados, auditores fiscais, pessoas altamente capacitadas, e eles vão servir de multiplicadores em escolas, em eventos como esse, para multiplicar, disseminar a educação fiscal. Se puder passar, então, o terceiro, que é um de sucesso excelente, e esse a gente tem muito orgulho, que é da FEBRAFIT, da federação, que também estou representando aqui, que é o Prêmio Nacional de Educação Fiscal em parceria com a ESAF. Então, se você voltar no slide anterior, eu acredito que se você clicar vai ter um vídeo, que é um vídeo que está sendo veiculado na Globo. Vamos ver se ele vai conseguir passar o vídeo.
Esse prêmio é o Prêmio Nacional... Está com eco, né? Prêmio Nacional de Educação Fiscal. E ele... O que seria, pessoal? A federação, ela se organiza para premiar, inclusive em dinheiro, mas mais importante do que o dinheiro é o reconhecimento de pessoas da sociedade civil que promovem a educação fiscal na sua comunidade. Tem duas categorias, categoria instituições e a categoria escolas. Então, eu vou passar aqui, se você puder passar o próximo slide. Então, a educação fiscal é uma ação da federação. Um minutinho. É uma ação da federação de associações de fiscais de tributos estaduais, FEBRAFIT, em parceria com a Escola de Administração Fazendária, ESAF, no âmbito do Programa Nacional de Educação Fiscal. O objetivo é valorizar e premiar projetos que atuam sobre o resgate da função social dos impostos e o acompanhamento dos gastos públicos no país. Uma frase do nosso presidente: a FEBRAFIT acredita no poder transformador da educação fiscal como um caminho para a justiça social e fiscal. Então, a gente tem aí uma foto agora do prêmio do ano passado, foi feito na Embaixada de Portugal, o ministro da Fazenda, na época, o Joaquim Levy, esteve presente, e a gente premia, então, por exemplo, o primeiro lugar na categoria escolas, é esse projeto Gentileza Gera Gentileza e Cidadania, lá de Congonhas, Minas Gerais, uma escola municipal, que ela deu treinamento para todos os alunos, conscientizando eles do gasto público e da preservação do patrimônio público. Então, todas as crianças foram treinadas, 2 minutos, e, se puder passar para o último slide, então, e na categoria, penúltimo slide, na categoria instituições, a gente tem duas premiações que eu vou falar. O primeiro lugar foi aqui de Brasília, e é da Vara de Execução Fiscal, uma juíza que criou o programa Conciliar é uma Atitude, da Vara de Execução Fiscal aqui do DF. O que eles faziam? Vocês sabem que o processo judicial aqui no Brasil é demorado, o Estado precisa dos recursos e, muitas vezes, o contribuinte, mesmo depois de ter lavrado uma auto-infração, ter a multa, ele não recolhe, que fica brigando na justiça. E esse processo dura anos. E ela fez um mutirão dentro da vara dela, trabalhando, inclusive, aos finais de semana, se eu não me engano, para promover conciliação entre o fisco e o contribuinte, para ele pagar o tributo, pagar aquela dívida ativa e trazer esse recurso para os cofres públicos. Então, esse foi o primeiro lugar. Tem uma outra parte que é importante. A juíza, ela pegou menores infratores e eles trabalham eles que ajudam, porque ela não tinha como fazer esse mutirão se não tivesse muita gente envolvida. Aí ela colocou menores infratores para fazer toda a catalogação contratou eles como estagiários para fazer toda a catalogação. Então, ela faz um trabalho em série. Ela faz essa parte que o Rodrigo falou, mas ela também faz a inclusão social. Legal, Fabiana, obrigado. E o segundo lugar é lá de Avaré, de São Paulo, que a prefeitura treinou os 5.000 alunos em educação fiscal da rede municipal. E os alunos participaram ativamente, inclusive, participando, viu, professor Marilson, a gente está conversando no almoço, os alunos puderam optar por projetos que iam ser utilizados o orçamento da escola. E o prefeito garantiu que pelo menos um projeto escolhido pelos alunos iria ser atendido naquele ano com o recurso público, e eles fizeram um trabalho incrível de conscientização do tributo, ilustraram os desenhos das crianças, ilustraram os carnês do IPTU, e o prefeito recebeu, inclusive, no seu gabinete esses alunos. Esse ficou em segundo lugar. Então, para finalizar, o Prêmio Nacional de Educação Fiscal este ano, já passando, este ano vai ser agora no dia 9 de novembro. Tem 141 projetos inscritos no Brasil inteiro. São Paulo eu sei que tem 14, e aqui tem os outros estados, 29 Rio Grande do Sul, 19 Minas Gerais, e por todo o Brasil. E eles concorrem, tem uma comissão, e a FEBRAFIT premia em dinheiro, inclusive, os ganhadores para investir e fomentar ainda mais a educação fiscal no país.